Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Eu, André Afonso Monteiro, aqui com vocês para conversarmos um pouco sobre a obra Gênese, aqui no programa Luz na Penumbra, e nós vamos retomar aqui o nosso estudo a partir do item 19 do capítulo 18, os tempos são chegados. E aqui, nesse item, Kardec vem informando para nós sobre os sinais, as informações que vamos recebendo sobre esse período característico da regeneração. Então Kardec ele diz o seguinte: outro sinal não menos característico do período em que entramos é a reação evidente que se realiza no sentido das ideias espiritualistas. Uma repulsão instintiva se manifesta contra as ideias materialistas. O espírito da incredulidade, que se apossara das massas ignorantes ou esclarecidas e as havia feito rejeitar com a forma o próprio fundamento de toda a crença, parece ter sido um sono, de cujo despertar sente-se a necessidade de respirar um ar mais vivificante. E voluntariamente, onde o vazio se fez, procura-se qualquer coisa, um ponto de apoio, uma esperança. Então vamos ver aqui, meus amigos. Os tempos são chegados, então, e quando a gente pensa os tempos são chegados, a gente faz às vezes uma remissão, uma analogia, tem uma ideia, de que seria o final dos tempos, que seria, digamos assim, o Armagedon, o Apocalipse. Até o Apocalipse de João também foi, digamos assim, teve uma interpretação até certo ponto equivocada. Mas nós podemos imaginar que a nossa programação, assim como a nossa programação espiritual individual, o nosso planeta também, que está em constante transformação e evolução, até a transição, uma palavra que é muito utilizada no meio espírita, para, digamos assim, caracterizar esses períodos. Então o nosso planeta está nessa constante modificação, nessa constante transformação, nessa transição de um ciclo para outro. E essa transição, ela se dá, essa transformação, essa alteração, ela vai sendo marcada, em certo ponto, pela renovação espiritual, essa transição também dos espíritos, nessa migração e imigração e emigração dos espíritos, que aqui vão chegando, vão povoando, saem espíritos com certas características, entram outros espíritos com características diversas, para justamente alavancar esse progresso da sociedade, da humanidade. Então, Kardec ele vai trazer aqui nesse parágrafo do item 19, que é um parágrafo curto, que esse primeiro sinal característico desse período, dessa revolução, digamos assim, dos tempos são chegados, é essa mudança. Não pensamos única exclusivamente com as ideias materialistas, mas conseguimos já, de uma certa forma, a gente ter um pensamento mais espiritual, um pensamento mais voltado na imortalidade da alma, questões religiosas, mas não religiosas no sentido do dogma, mas nessa religiosidade de uma vivência não mais tão egoísta. Então a gente já começa a descortinar um novo ideal, novas perspectivas, e Kardec ele usa aqui, é a reação
evidente que ele coloca, né? É a reação evidente que se realiza no sentido das ideias espiritualistas. E ele diz, né? Uma repulsão instintiva se manifesta contra as ideias materialistas. Isso se dá de acordo também com o amadurecimento espiritual nosso. Então, à medida, vamos relembrar aqui, fazer uma retrospectiva das revelações. Então, nós tivemos primeiro Moisés, que traz como, digamos assim, como um ponto básico, né, um fundamento, a ideia do Deus único, talvez seja uma das ideias mais principais, a informação do Deus único, o monoteísmo. Depois, Jesus, ele encarna entre nós e vem falar da lei de amor ao próximo, a lei do perdão, sai o olho por olho, dente por dente, a caridade, o amor ao próximo. Ele já dá ali pequenas ideias da vida eterna, da imortalidade, não da vida eterna, mas da vida imortal, da imortalidade da alma, já deixa ali nas entrelinhas algumas informações sobre isso. Quando a gente tem aquela transfiguração do Tabor ali com Elias, e Moisés, quando ele fala do próprio Elias, que ele já veio, quando ele fala do renascer, do nascer de novo com Nicodemos, então ali já temos algumas pequenas informações que Jesus coloca para nós da imortalidade da alma e da reencarnação. Então, ainda nesses períodos, a nossa condição não estava pronta, não estava apta para que essa informação chegasse. Como ainda muitas pessoas repelem a ideia da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, da reencarnação. Muitas pessoas ainda não aceitam, contestam essas informações. Pessoas esclarecidas intelectualmente, cultas, mas que ainda não se abriram para essa possibilidade. Mas Kardec coloca aqui, e se nós repararmos, a obra Gênesis, ela é de 1800, a última versão de 1869, então ali, naquele período ali do século XIX, quando o espiritismo eclode, digamos assim, na França e em outros pontos do planeta, essa ideia começa a receber uma aceitação, a ter uma aceitação maior. Ainda que tenha lá os seus detratores, tem aquelas pessoas que não concordam, mas ela começa a ter uma aceitação. E essa aceitação que em um primeiro momento todos ali se impressionam pela questão científica, pela experiência científica, porque o que chama a atenção de Kardec, vamos nos recordar aqui, foram as manifestações físicas. Foram manifestações que, além de ocorrerem na França, ocorreram em outros pontos do planeta. E nós lembramos aqui, bem marcante também, o caso das irmãs Fox, nos Estados Unidos. Então, em outros locais do planeta, também como na própria Rússia, já surgiram manifestações físicas que comprovavam a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos com nós. Então, primeiro surge essa curiosidade de se conhecer, né, de se saber o que está acontecendo, quem é que está fazendo isso, e explicar aquele fenômeno à luz das leis científicas, das leis físicas da época. Então, vejamos um cientista, um pedagogo, uma pessoa nobre, intelectual e culta como Allan Kardec, ele é atraído para essa, digamos assim, para essa experiência, mas no sentido da curiosidade científica, para descobrir o que estava acontecendo ali, se aquilo era uma fraude ou não. Como que as mesas podem dar respostas inteligentes, se a mesa não possui vida, se a mesa não possui capacidade de raciocinar? Então vocês vejam que isso a princípio seria um absurdo, você supor esse tipo de situação. Então Kardec ele parte dessa premissa. Ela não pode dar uma resposta inteligente porque as pessoas se reuniam naqueles ambientes, eram ali encontros sociais, era uma diversão,
E as mesas começavam a dar respostas sobre perguntas que eram feitas. Eles tinham ali um alfabeto de acordo com o número das pancadas, era uma letra, e eles iam ali formando algumas frases. Então Kardec é atraído por essa curiosidade. E ele descobre efetivamente que havia um intermediário ali, que era o espírito que fazia aquela manifestação, né, daquelas mesas, e depois dele descobrir quem era o agente inteligente causador daquilo, ele começa a invadir também, a desenvolver as questões morais que aqueles espíritos queriam trazer para nós. Todas aquelas informações que foram codificadas lá em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho, na parte moral, o Livro dos Médiuns, na parte da comunicabilidade, o céu e o inferno, a justiça divina. Então eles sai daquela curiosidade inicial e depois avança para o campo da moralidade, da filosofia. Amigos ouvintes, eu sou André Afonso Monteiro, nós estamos fazendo aqui o estudo da obra Gênese, hoje no capítulo 18, Os Tempos São Chegados, no item 19 e seguinte. Então Kardec ele vai dizer que esse sinal da mudança, um dos sinais dessa mudança, melhor dizendo, foi essa aceitação do espiritismo e essa, digamos assim, repulsa às ideias únicas e exclusivas materialistas. Ou seja, a gente começa a trabalhar um pouco esse egoísmo enquanto sociedade, enquanto essa coletividade, começa a pensar mais no próximo, baseado nessas informações até que os espíritos trazem para nós da lei de ação e de reação, da lei de causa e efeito, através da comunicabilidade. Então perde-se aquele interesse curioso e científico sobre a manifestação e passa-se a abordar as questões morais que o Espiritismo nos apresenta. Então ele vai trazer isso como um sinal dessa mudança e dessa renovação. E isso, meus amigos, acontece conosco também no nosso dia a dia. Ou seja, à medida que nós vamos amadurecendo, da mesma forma que o planeta, que essa coletividade, a humanidade foi amadurecendo, foi saindo de uma infantilidade espiritual, estava apta a receber as informações, nós também, e isso foi acontecendo, nós também, enquanto individualidades, também, à medida que isso vai acontecendo, à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que nós vamos digamos assim, que a gente vai aprendendo a suportar mais os desafios do dia a dia, as nossas experiências, os nossos sacrifícios, a gente vai avançando também e vai recebendo novas informações. É igual o aluno quando ingressa em tenra idade na escola. Ele vai recebendo o ensino, o aprendizado, ele vai sendo ministrado pelos mestres, pelos professores, na medida que eles vão verificando que ele tem condições de aprender mais avançar mais naquele aprendizado. Da mesma forma, é o nosso planeta, é essa coletividade. Os espíritos avaliam, eles têm condições nós temos condições de introduzir alguma informação nova? Sim, tem. Não tem que ser feita uma avaliação universal disso, né? No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel ele traz essa informação, que os espíritos se reuniam ali para decidir, espíritos elevadíssimos, puros, igual a Jesus, essa coletividade, eles se reuniam para avaliar os ciclos, as mudanças, as transformações que o planeta ia sofrendo. E numa dessas reuniões eles decidem pela vinda do Mestre para trazer o Evangelho, para nos exemplificar, nos ensinar o Evangelho. Então isso é à medida que a gente vai tendo essa condição de aprendizado, o aprendizado vai sendo ministrado. Então Kardec continua aqui no item 20 agora, né? Nesse grande movimento regenerador, o Espiritismo tem um papel considerável, não um espiritismo ridículo, inventado por uma crítica zombeteira, mas o espiritismo filosófico, tal como o compreende todo aquele que se der ao trabalho de procurar a amêndoa sob a casca. Ou seja, é o que nós acabamos de falar, né? Na medida em que, num primeiro momento, a gente foi ali pela curiosidade,
as pessoas foram por aquela curiosidade para saber o que estava acontecendo, e num segundo momento eles trazem esse espiritismo filosófico. Imagine se fosse o contrário, né? Se já chegasse logo aquela informação filosófica, talvez não tivesse o mesmo resultado. Então tudo isso, esse método, essa pedagogia, é o nosso Jesus que trouxe, que apresenta isso. Ele é o nosso governador planetário. É ele que coordena toda essa transformação para nós. Então vejam, tudo isso não é o acaso. É feita uma programação. Tem ali a grade, como se houvesse uma grade curricular, uma grade com as aulas, com o tipo de ensino que vai ser ministrado. A gente faz essa analogia bem, pode parecer até um pouco pobre, mas é uma analogia que eu encontro que mais guarda relação com os ensinos da transformação do Espiritismo para nós. E aí Kardec continua: pelas provas que fornece das verdades fundamentais, ele preenche o vazio que a incredulidade criou nas ideias e nas crenças. Pela certeza que ele dá um futuro, pela certeza que ele dá de um futuro de acordo com a justiça de Deus e que a razão mais severa pode admitir, ele ameniza as amarguras da vida e previne os funestos efeitos do desespero. Então, amigos, olha que questão interessante. Eu lembro de uma passagem que é narrada em alguns livros, até no livro O Espírito da Verdade, ele traz essa informação também, e foi contada no filme da vida e obra de Dr. Bezerra de Menezes, até que era aquele ator, o Carlos Vereza, que fazia o personagem Bezerra de Menezes. Foi um dos primeiros filmes. Ele, em algum momento, assim, até se confunde um pouco com um documentário, mas foi um dos primeiros filmes aí dessa nova era que abordavam o espiritismo mais claramente. Aí vai até ao encontro dessa informação que Kardec diz. A gente começa a aceitar mais as ideias espiritualistas e cria uma repulsa em relação às ideias única e exclusivamente materialistas. Então os filmes já começaram a ter uma aceitação, começaram a ter um público, e num desses filmes, que foi esse primeiro, A Vida e Obra de Bezerra de Menezes, ele traz uma passagem interessantíssima em que Bezerra ele é convocado a um debate público acerca das ideias materialistas, acerca assim, do posicionamento de um materialista sobre o que ele pensava do espiritismo. Então, essa pessoa, ao final da reunião pública, ela se dirige a Bezerra de Menezes e convoca Bezerra de Menezes para esse repto, né, para esse debate, em que ele prometia desmascarar os espíritas, desmascarar os médiuns. E ele alegava, citava as fraudes, citava os embustes que eram criados, as imitações grosseiras. Então ele pegava assim, exemplos que eram exceções, e nós sabemos que existem realmente as fraudes, existem os embustes, sim, existem, mas a gente não pode, por uma pequena número de pessoas que usam o espiritismo dessa maneira, a gente não pode tomar isso como todo, como se tudo do espiritismo, se todos os médiuns, todos os espíritas, se todas as comunicações fossem, digamos assim, fraudes. Então, Bezerra de Menezes ouve aquele rapaz com muita tranquilidade, com muita serenidade, e ele, sim, meu amigo, eu vou aceitar o seu repto, vou aceitar o seu convite a esse debate, mas desde que os materialistas me expliquem. E aí ele começa, né? Aí ele começa a falar, me explique, meu irmão, ou me diga, ou me comprove, um materialista que conseguiu socorrer uma mãe que perdeu um filho em tenra-idade, uma pessoa que perdeu um ente querido, uma pessoa que a família tenha um caso na família, que tenha cometido suicídio. E por aí ele vai discorrendo
todas essas informações que nós temos acerca da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, que vão amenizando as nossas dores, as nossas angústias em relação àquilo que nós estamos passando. Então, Bezerra começa ali a falar sobre tudo aquilo. E aquele rapaz, obviamente, ele se sente até constrangido ao final da fala de Bezerra, porque não tinha contrafatos, né, não há argumentos. Quantos corações o Espiritismo não consola? Quantas pessoas o Espiritismo não auxilia, não ampara, quando ele esclarece acerca da lei de causa e efeito, da imortalidade da alma, de que tudo aquilo que nós, digamos assim, fizemos de errado pode ser compensado de uma outra forma, que não vamos pagar, entre aspas, na mesma moeda, que não existe o fogo eterno, as penas eternas, que desmistifica essa ideia de purgatório, do inferno, do fogo eterno. Então tudo isso vem trazer um consolo, um amparo e nos esclarecer sobre renovar, né? Nos esclarece e com isso renova a nossa fé e nossa esperança para fazermos um futuro melhor, um futuro diferente, para termos esperança em relação ao nosso futuro. Se estamos com uma doença muito grave, se às vezes até a pessoa desencarna por conta dessa doença, nós sabemos que vamos reencarnar. Sabemos que essa doença é temporária, é passageira, que a morte extinguiu apenas o corpo físico, mas que o espírito ele permanece vivo e vida em abundância. Então essas informações, elas trazem para nós uma nova perspectiva que as ideias materialistas não conseguem. Existia um vazio. O Espiritismo ele vem justamente preencher esse vazio que foi, digamos assim, consequência das ideias materialistas. Então, por isso que Kardec coloca aqui, são provas, pelas provas que fornece das verdades fundamentais, ele preenche o vazio que a incredulidade criou nas ideias e nas crenças. Ou seja, tínhamos aquela ideia, né? Kardec vem, e até o próprio Espiritismo, dizendo, não é fora da igreja que não há salvação, é fora da caridade. Dá uma nova perspectiva para nós sobre o que é a caridade. Lá na pergunta, questão 886, é um livro dos Espíritos. Como Jesus compreendia a caridade? E os Espíritos vão responder com benevolência, indulgência e perdão. Não é só a doação, os donativos materiais, é muito mais do que isso. Talvez até os donativos materiais, quando a pessoa não pode, né, não tem condição de doar, como é que ela faz? Vai doar aquilo que ela tem de melhor, vai praticar a benevolência, vai praticar a indulgência, vai praticar o perdão. Então, amigos ouvintes, o Espiritismo ele vem nos trazer uma nova perspectiva, até para nós que estamos em dificuldades nesse momento. Às vezes a incerteza, a incredulidade, a gente afasta essas incertezas, afasta essa incredulidade e tenha a certeza, a consciência plena de a transitoriedade das dificuldades, a transitoriedade da raiva, da inveja, da ignorância, da intolerância, da incompreensão. Então, esse momento, esses sentimentos, essas sensações, elas são temporárias. A dificuldade, a dor, o sofrimento, ele é temporário, porque ao espírito imortal está reservada, sim, passar por essas experiências de acordo com as nossas necessidades. Mas, acima de tudo, está reservado o encontro definitivo com Deus, a partir do momento que nós realmente estivermos em uma condição para que isso aconteça. Então, amigos ouvintes, o advento do Espiritismo é um sinal efetivo dessa mudança, da chegada desse tempo, né? Que tempo é esse? O tempo predito pelos profetas, o tempo predito também
por Jesus, esse tempo sim de mudança, e toda mudança gera realmente uma confusão, gera uma bagunça. Quando a gente muda, quando a gente faz alguma transformação no nosso ambiente doméstico, uma obra, por exemplo, vai ter ali uma confusão. Vai ter poeira, vai ter sujeira, porque você está mexendo em coisas que precisam ser consertadas, ser reformadas. Então isso gera assim, o regenerar é um regenerar diferente da reforma, né? Reforma é uma questão material, mas o regenerar é essa transição, é fazer de novo e melhor, né? É reconstruir de uma forma melhor. Então, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Damos continuidade ao estudo que fazemos juntos hoje, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Na sequência que fazemos desse estudo, já estamos no capítulo 6º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, um capítulo no qual o nosso querido codificador nos oferece a trajetória e fartas reflexões, profundas e extensas reflexões sobre todos os temas ligados ao crime, à prática do crime, ao arrependimento, ao remorso, à necessidade que o próprio Espírito tem de pedir e pede, como este Jacques Latour pediu oportunidades para se corrigir, lembrando que Jacques Latour é um criminoso. Kardec o classifica como criminoso arrependido, e nós vemos perfeitamente por quê e como. É um assassino que foi condenado pelo júri de Foix e foi executado em setembro de 1864, aquele mesmo que teve uma comunicação em Bruxelas com violentas batidas do lápis, e depois ele próprio saiu da psicografia para a psicofonia. Ele declarou arrependo-me, arrependo-me, Latour, que já é uma manifestação de um nível de entendimento além do que se supõe ele tinha quando estava encarnado como esse criminoso. Lembrando que ele próprio se arrependeu, ele disse que estava nessa situação porque não tinha tido acesso às políticas públicas sobre educação, e essa é uma avaliação gravíssima e de muita lucidez desse espírito, como também outro espírito criminoso arrependido, neste mesmo capítulo, Le Père, que também fala dessa, lastima-se também, e fala dessa lacuna que viveu na sua vida, porque não teve acesso à educação. Ambos dizem que teriam trilhado outros caminhos que não o do crime, se tivessem tido acesso à educação. Ele diz: sofro por causa desse arrependimento, mas evidentemente que o arrependimento já está o espírito no caminho para a sua redenção. Kardec levanta a questão de que Latour deveria ter sido pior na encarnação anterior, porque se nessa encarnação anterior ele já se tivesse arrependido,
nesta encarnação como Jacques Latour, ele já estaria melhor, como certamente esteve melhor na encarnação subsequente, quando ele se destinou, ele próprio se voluntariou, pediu mesmo a oportunidade para que ele pudesse orientar os antigos cúmplices na estrada, no caminho do remorso e do arrependimento. Desse ponto de vista, então, a encarnação como criminoso de Jacques Latour trouxe a ele progresso em função dele ter se arrependido, ter sentido remorso, ter se arrependido, ter sofrido também com a visão das vítimas e tudo mais. Ele chegou a dizer, como outros também dizem, que a dor moral é mais dolorosa, se podemos dizer assim, é mais dolorosa do que a dor física. Ele também diz isso, Jacques Latour. E, naturalmente, então, esse esquecimento de que alguns ainda perguntariam, lembra aqui Kardec, qual o proveito dessa existência se não se pode lembrar dela. Nós lembramos que Kardec trata do esquecimento em O Evangelho segundo o Espiritismo, ou a Justiça, e aqui também em O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e também em O Evangelho segundo o Espiritismo, porque aqui nós temos o trabalho da razão para esclarecer que essa lembrança seria inútil. Nós, então, não devemos nos preocupar com o mal já cometido. Nós devemos nos dedicar a ir para frente e visualizarmos novos horizontes em que nós, então, poderemos nos reestruturar, nos redefinir, nos reformar para o bem e para nós atingirmos o que desejamos, porque todos desejamos a felicidade. Então, nós sabemos que, deste ponto de vista, quanto aos vícios, quanto aos nossos erros e até crimes, nós podemos conhecê-los ou reconhecê-los pelas nossas tendências atuais, ou seja, para elas devemos voltar a nossa total atenção, essas tendências atuais. Emmanuel diz assim: basta saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos, porque nós estamos agora experimentando as experiências em que nós falimos, em que nós não acertamos no passado. Esse esquecimento, portanto, é uma bênção, e as dificuldades que o espírito enfrenta para reabilitar-se, por maior que seja o seu arrependimento. Louvemos, portanto, a Deus por esse esquecimento. Nós temos aqui o exemplo de Latour. Seus antecedentes transformá-lo-iam na nova encarnação em um enjeitado da sorte, em um enjeitado da sociedade, apesar de arrependido e apesar da esperança de que na encarnação seguinte fosse, e deve ter sido mesmo, um homem honesto e estimado. Mas se as pessoas soubessem que ele fora Jacques Latour, continuaria perseguido pela reprovação dos indivíduos e da sociedade. Nós vemos isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 5º, no item 11 e subsequentes. Kardec diz aqui em O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, a esse respeito. Diz Kardec: esse véu sobre o passado é que lhe franqueia a porta da reabilitação, porque pode, sem receio e sem pejo, sem vergonha, ombrear-se com os mais honestos. Quantos há que desejariam poder apagar da memória de outrem certas fases da própria vida, hein? Qual de nós não tem alguma coisinha feita que gostaria que fosse apagada, pelo menos na concepção e no conhecimento das pessoas no seu entorno ou no nosso entorno? É por isso que o Espiritismo é a doutrina que melhor se concilia com a bondade e com a justiça de Deus. A doutrina espírita não é uma teoria. Ela é o resultado de observações.
não foi imaginada pelos espíritos. Os espíritos viram e observaram diferentes situações que os espíritos apresentam e, portanto, procuraram explicá-las, originando-se então a doutrina espírita, e aceitaram-na como sendo um resultado ou como sendo resultante dos fatos, também por parecer-lhes mais racional que todas as emitidas até então relativamente ao futuro da alma. Mas então nós também devemos enfrentar uma outra questão, que é o grande fundo moral das comunicações de Jacques Latour. Esse fundamento leal do espírito, porque ele se revela, é leal porque ele se revela, ele abre o seu coração. E esse fundo moral, portanto, está presente nas comunicações de Jacques Latour. Jacques Latour, então, poderia ter sido auxiliado nos seus raciocínios e na escolha das expressões usadas por espíritos mais adiantados. Isto dada a alta qualidade das comunicações de Jacques Latour, sobretudo, claro, as últimas comunicações que ele deu. E então, nesse caso, é possível que espíritos mais avançados, mais adiantados, tenham auxiliado Latour a redigir ou a se comunicar nesses raciocínios em que ele usa determinadas expressões que são próprias de espíritos mais avançados, mais adiantados, e também até mesmo na poetização de seu arrependimento. Mas nós sabemos que os espíritos influem somente na forma, não na essência. Nada insinuam contra a vontade do outro, no caso Jacques Latour, porque ele tem livre-arbítrio. Portanto, os espíritos podem tê-lo ajudado em como dizer o que estava sentindo, como apresentar o seu quadro íntimo, mas de acordo com o que era verdadeiro, real na sua intimidade psicológica e apenas na forma, porque não iriam fazer nada para, digamos assim, fantasiar um pouco a comunicação de Jacques Latour. É por isso que aqui está posto, neste caso, que os espíritos continuam, é mais um exemplo de que os espíritos não violentam a liberdade, o livre-arbítrio de quem quer que seja. Também jamais fazem que o espírito inferior esteja em contradição consigo mesmo. Por isso que não invadem o psiquismo do outro. E por isso, em Latour, nós vemos que foi o germe dos bons sentimentos que, na verdade, que isso trouxe um alívio, um auxílio para ele se exprimir e, consequentemente, desenvolver-se. Esta é uma questão importante do ponto de vista da liberdade do espírito, porque nós sabemos, isto aqui é uma pedra fundamental na teologia espírita. Todos os seres estamos livres, somos livres, e ninguém violenta a nossa liberdade. Nós estamos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Estamos no capítulo 6º, na segunda parte, capítulo em que nós estamos estudando os criminosos arrependidos, neste momento, dando continuidade ao estudo de uma riquíssima trajetória, depoimentos riquíssimos do espírito Jacques Latour. Kardec também fala sobre esta transformação, e ele próprio diz: que há de mais digno, mais moralizador, capaz de impressionar mais vivamente do que o espetáculo deste grande criminoso, exprobrando-se a si mesmo o desespero e o remorso. Desse criminoso que, perseguido pelo incessante olhar de suas vítimas e torturado,
eleva a Deus o pensamento implorando misericórdia. Não será isso um exemplo salutar para os culpados? Posto que simples e desprovidos de fantasmagóricas encenações, compreende-se a natureza dessas angústias, porque elas, apesar de terríveis, são racionais. E continua Kardec: poder-se-ia talvez estranhar tão grande transformação num homem como Latour. Mas por que havia de ser inacessível ao arrependimento? Por que não possuir também ele a sua corda sensível? O pecador seria, pois, votado ao mal eternamente? Não lhe chegaria por fim um momento em que a luz se lhe fizesse nalma? Era justamente essa hora que chegara para Latour. E ali está precisamente o lado moral dos seus ditados. É a compreensão que ele tem do seu estado. São os seus pesares, os seus planos de reparação, que tornam tais mensagens eminentemente instrutivas. Que haveria de extraordinário se Latour confessasse um arrependimento sincero antes da morte? Se dissesse antes da morte o que veio dizer depois? Não há, quanto a isso, inúmeros exemplos? Uma regeneração antes da morte passaria aos olhos do maior número dos seus iguais por fraqueza. Mas essa voz de além-túmulo é seguramente a revelação daquilo mesmo que os aguarda. Ele está em absoluto com a verdade, quando afirma ser o seu exemplo mais eficaz que a perspectiva das chamas do inferno e até do cadafalso. Nós lembramos que ele disse que a dor da guilhotina não foi tão grande quanto a dor moral que ele experimentou já quando estava no plano espiritual. Continua Kardec: por que não lhes ministrar esses sentimentos no cárcere? Eles fariam refletir, do que, aliás, já temos alguns exemplos. E nós vemos também que no movimento espírita nós temos irmãos que são dedicados a fazer encontros doutrinários, evidentemente de cunho evangélico, nos recolhimentos prisionais. Continua Kardec: mas como crer nas palavras de um morto, quando ninguém acredita que para além da morte não esteja tudo acabado? Entretanto, dia virá em que se reconheça esta verdade: os mortos podem vir instruir os vivos. É exatamente esta a proposta de autorregeneração que Latour apresenta no plano espiritual. Ele próprio se voluntaria, ele próprio pede a experiência para se redimir através do exemplo, da vivência, e ele próprio pede licença para cumprir esse papel, de levar essas informações da sua própria vivência no plano espiritual, depois de ter sido inclusive executado, para fazer que os seus antigos cúmplices pudessem, e possam até, naquele caso, pudessem então redimir-se, redirecionar seu pensamento e o seu próprio projeto de vida. Outras muitas instruções importantes, diz Kardec, se podem tirar dessas comunicações. Assim, a confirmação deste princípio de eterna justiça. Nós lembramos que Deus é eternamente justo, porque o conceito de eternidade diz respeito somente a Deus. Tudo mais, inclusive nós, não somos eternos porque fomos criados, tivemos início. O eterno não tem nem início nem final. Deus é eterno. Está lá no início do Livro dos Espíritos. Esta é uma das características ou facetas ou um dos atributos de Deus, a justiça. Portanto, esse princípio é de eterna justiça. Ninguém escapa à justiça de Deus.
pelo qual ao culpado não basta o arrependimento apenas. Este é um outro princípio muito importante. Não basta o arrependimento simplesmente, sendo este o primeiro passo para a reabilitação que atrai a divina misericórdia. Primeiro há o sofrimento pelo remorso, depois é o arrependimento, o lamento por ter realizado o crime ou a falha. O arrependimento é o prelúdio do perdão. Esta frase é uma frase emblemática de nosso querido codificador Allan Kardec. O arrependimento é o prelúdio do perdão, o alívio dos sofrimentos, mas porque Deus não absolve incondicionalmente, faz-se mister a expiação e principalmente a reparação. Lembramos que a expiação é um mecanismo da lei de Deus para que os espíritos que cometem graves afrontas à lei divina, mas também não é diretamente para a expiação. A lei sempre nos dá várias oportunidades para os espíritos que dispensam, não consideram, jogam fora as oportunidades de se recolocarem no ritmo, de se realinharem com a lei. Então o espírito vai para a proposta educativa da expiação, porque aí o espírito não pode mais negociar, digamos assim, com a lei. Porque na provação nós podemos ainda fazer algumas acomodações, digamos, podemos até adiar algum tipo de problema que trouxemos para o nosso planejamento encarnatório, mas não é o caso da expiação. E principalmente a reparação, que é o passo final para que o espírito, enfim, fique quites para com a lei que está escrita na sua intimidade, na sua consciência, para que então ele esteja liberto do crime cometido, como acontece também aqui no plano material. Assim o entende Latour, e para tanto se predispõe. Se compararmos este criminoso àquele de Castelnaudary, veremos ainda uma diferença nos castigos. Naquele, o arrependimento foi tardio e, consequentemente, mais longa a pena. Ele está se referindo ao espírito de Castelnaudary, que cometeu o assassinato do irmão, da esposa, e ninguém soube. E ele teve uma pena longa de ficar ali revivendo continuamente, sem nenhuma interrupção, os atos de violência, de assassinato que tinha praticado. Então, no espírito de Castelnaudary, o arrependimento foi tardio e, consequentemente, mais longa a pena. Além disso, essa pena era quase material, ao passo que para Latour o foi antes moral, porque, como acima dissemos, havia grande diferença intelectual entre eles. Lembrando que o espírito de Castelnaudary tinha reencarnado aqui na Terra depois de apenas uma encarnação na Terra entre tribos de espíritos muito primitivizados ainda. Ao outro, continua Kardec, ou seja, ao espírito de Castelnaudary, impunha-se coisa que pudesse ferir-lhe os sentidos obliterados. Ele permanecia preso, digamos assim, na casa onde ele praticou os crimes e vivendo incessantemente todos os momentos como se fosse um filmete sem parar. Mas é preciso notar que as penas morais não serão menos pungentes para todo aquele que esteja em condições de compreendê-las. E o próprio espírito de Castelnaudary também viveu isso, nós já estudamos essa questão. Podemos inferi-lo dos clamores do próprio Latour, que não são de cólera, mas antes a expressão dos remorsos, de perto seguidos de arrependimento e desejo de reparação, visando o progresso.
Lembrando, portanto, que nos estudos aqui de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e também dos depoimentos dos nossos irmãos desencarnados com os quais nós conversamos à mesa mediúnica, sempre há esta percepção de que o sofrimento não vai ter fim, de que as penas morais são, na verdade, permanentes, não terão fim. Mas a verdade é que o Espiritismo não advoga e não reconhece algum tipo de princípio de que existem penas eternas. Não há penas eternas, segundo o coração, a lei de Deus, há sim oportunidades renovadas para que cada um de nós, seus filhos, filhos de Deus que somos todos, e que nós vamos ter sempre oportunidades renovadas para nos depurarmos, nos melhorarmos e, enfim, atingirmos o grau de felicidade que todos desejamos. Mas isso graças também ao nosso esforço. Não sozinhos, porque a lei também nos dá companhias maravilhosas, luminosas, do nosso anjo da guarda e de outros amigos espirituais, mentores, que sempre estão apostos para nos ajudar no caminho do nosso autoaperfeiçoamento para a nossa redenção. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.